Eu lhes convido a abrirem suas Bíblias no livro do profeta maior, profeta Jeremias, capítulo 1. Essa palavra já está sendo ruminada no meu coração já há muito tempo. E o nome dessa palavra é família, querelas e despertamento. Aí alguém pode falar: puxa, pastor, mas isso é bobo, negócio de querela, o que é isso? Querela é uma palavra usada na poesia e também no direito. Tem um significado semelhante até, poesia e no direito. Uma palavra que fala sobre o sofrimento humano, sobre disputas, sobre pendengas, sobre quando uma questão está em pauta. No direito é assim. Uma querela é quando um querelante, quando uma pessoa está buscando algo na justiça e entra com uma ação. E na poesia, querela é uma espécie de lamento, uma espécie de dor que o poeta expressa na poesia. E eu separei esta palavra porque esta seria uma boa palavra, pastor Valmir, que traz um símbolo do que foi a vida e o trabalho profético do profeta Jeremias. A vida do profeta Jeremias foi uma querela. Foi uma vida de dor, uma vida de angústias, uma vida de sofrimento. E eu quero tirar então dessa pequena porção desse texto que eu vou ler para os amados irmãos, como findar do nosso encontro de fim de semana, nosso especial de casais. E quero também fazer com que essa palavra seja um presente para você, familiar, que veio tirar uma foto, dar um abraço nesse casal que está aí, ou para você, membro da igreja, que aceitou o nosso convite de enchermos a nossa igreja hoje. Você está de parabéns, porque você atendeu o nosso convite e nossa igreja está linda. A gente até adquiriu mais cadeiras hoje e todas elas praticamente estão sendo usadas na noite desse dia. E eu quero então iniciar fazendo a leitura dos versículos de 1 a 12 do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Diz assim a Sagrada Escritura: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo:
O que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Meu Deus e meu Pai, o profeta Jeremias tem alguns apelidos. Talvez o principal deles seja que ele era o profeta chorão. Isso não é à toa, porque o texto sagrado, especialmente neste livro e no livro o outro livro que ele também escreve, o livro de Lamentações, ele traz até no desenho do artista, do escritor, até no jeito de escrever, até a sua característica como escritor, nós vemos que ele se utilizava do lamento, da dor, das dores que ele via no seu povo, nos seus companheiros, nos seus vizinhos, e na dor que ele, Jeremias, vivenciou, como eu vou explicar daqui a pouquinho. Então nessa noite eu quero convidar você que sabe o que é sentir dor, você que talvez esteja hoje aqui distraído, achando que você veio aqui somente porque você recebeu um WhatsApp de um casal desse daqui para visitar aqui. Deixa eu te dar uma notícia. Você veio hoje aqui porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Porque é assim que Ele faz. Ele escolhe noites como essa. Noites que a gente fica distraído com uma canção, com uma emoção, com uma lágrima que desce, com uma brincadeira, com uma piada que a gente lembra, né? E às vezes a gente se distrai do fato de que nada que Deus faz, o faz sem propósito. Há um propósito para você estar aqui hoje, nessa noite. E eu creio que este propósito passa pelo fato de que Jeremias fala muito sobre o que é a existência humana. É impossível passar por esse ato chamado vida, por esse instante do nascer ao morrer chamado vida, sem sentir dor. E quanto mais a gente vive, mais a gente experimenta isso. Uma das coisas que ninguém contou para a gente é que quanto mais a gente vive, mais a gente enterra a gente. Quanto mais a gente vive, a gente quando sonha de maneira infantil com viver muito, a gente sonha com viver muito e conhecer um outro país, e conhecer um outro estado, e conhecer uma praia paradisíaca, e conhecer aquilo que a gente só via por filmes, por fotos, por revistas, por jornais, por sites. Quando a gente sonha a velhice, a gente só pensa em coisas incríveis e maravilhosas. E poucas vezes alguém dá para a gente a notícia de quem muito vive, muito chora, muito enterra, muito precisa perder. Pastor, eu já estou ficando deprimido, eu ri tanto nesse encontro, eu gostei tanto, mas eu já estou começando a começar uma depresinha com essa palavra. Meu irmão, se você está começando uma depresinha com o que eu estou falando, eu quero te preparar agora para falar um pouquinho do que foi a vida de Jeremias. Eu escolhi Jeremias hoje aqui como um texto base para o que eu quero compartilhar com os irmãos, porque dentro do mais importante que a gente foi buscar lá naquele lugar, perpassa por estarmos casados, por Deus ter construído a partir de nós, por sua graça e misericórdia, uma família. Sabe qual foi uma das coisas? Isso está no capítulo 16 do livro de Jeremias. Sabe qual foi uma das coisas que Deus pede para Jeremias? Jeremias, eu
quero que você permaneça solteiro para o resto da sua vida. Eu quero que você passe a sua vida toda sozinho, demonstrando o que, como uma profecia, dentro da sua existência, dentro da sua vida, o que o povo rebelde tem feito comigo. O que vai acontecer com eles, porque eles me abandonaram. E assim como você vai viver sozinho o resto da tua vida, em dor, em sofrimento, o meu povo em breve será levado cativo. Sabe o que acontece com Jeremias, irmãos? Ele é desprezado. Não escutam ele, não dão ouvido ao que o profeta entrega. O profeta contava e dividia e compartilhava as profecias que Deus estava o inspirando, e o povo ria dele, debochava dele, não acreditava nele. E este homem, quanto mais era alvo de bullying, mais ele cria no que o Senhor dizia através dele. E no capítulo 16, o texto sagrado vai dizer que Deus o pedirá então para que ele fique solteiro o resto da sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje aqui envoltos no contexto de casamentos. E a dor desse profeta é tão grande, tão grande, tão grande, que nem aquele que tem o casamento que julgaria ser o pior casamento dessa terra está numa condição inferior ao que foi a dor e o sofrimento que Jeremias carregou. Jeremias, irmãos, ele 70 anos antes dele nascer, a parte norte de Israel já havia sido dominada pela Síria, já tinha sido levado escravo, já tinha sido levado cativo, parte do povo de Deus já estava sofrendo. Jeremias, enquanto criança, ele presenciou durante a sua vida, durante o seu crescimento, durante a vida dele com a sua família, ele presenciou a vida de dois reis. Dois desses reis que durante a sua infância e adolescência foram reis que não trouxeram paz sobre o povo de Deus. Ou seja, o tempo anterior à vida de Jeremias foi de dor, e a infância desse homem foi uma infância e juventude de dor. No texto que eu li aqui, ele fala: meu Deus, eu não passo de uma criança. Alguns imaginam então, quando leem isso, que ele era uma criancinha, né, de 5, 10 anos. Não, Jeremias aqui, os exegetas de Velho Testamento acreditam que ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. Era um jovem na flor da vontade de ter o que você tem, um casamento, uma família, mas ele carregava uma dor. Ele tinha uma questão em seu coração, ele carregava uma querela, ele carregava um lamento. Irmãos, quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vê que os maiores livros da Bíblia estão no Velho Testamento. E o maior em capítulos é Salmos, mas o maior em extensão é Jeremias. Mesmo esse homem sendo um homem de profunda dor, um homem que carregava enormes querelas e enormes lamentos, esse homem foi o homem na face dessa terra que viveu entre os viventes, que mais foi usado pelo Senhor para escrever texto sagrado. Ninguém, nenhum outro autor bíblico, pastor Valmir, escreveu mais palavras reveladas do que Jeremias. Pastor, mas Isaías também escreveu muito, e Ezequiel, e Salmos, não tem 150 capítulos, mas são capítulos menores, mais curtos, são textos menores. Os mais extensos textos bíblicos estão no livro de Jeremias.
foi quem mais escreveu. Ele não ficou olhando para suas dores, para suas angústias, para suas querelas, para os seus lamentos e paralisou a vida. Não, não. Ele recebeu uma palavra de Deus e agiu. E foi. Meu irmão, eu aprendo em primeiro lugar, então, nesta noite, que mesmo carregando muitas dores, e especialmente se carregarmos muitas dores, nós também teremos muitas palavras. Diga comigo, muitas palavras. Eu aprendo com Jeremias nessa noite que cada dor que você vivenciou, você experimentou no teu casamento, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua história, na construção da tua vida, cada dor pode se transformar diante da obra de Jesus Cristo, da cruz do Calvário, em palavras. Cada dor. Cada dor, pastor. Cada dor. Até naquele dia que eu perdi meu paizinho, cada dor. Até naquele dia que eu perdi minha mãezinha, cada dor. Até naquele dia que eu estudei e não passei no concurso, cada dor. Até naquele dia que eu fiz um sonho perfeito, elaborei o sonho, escrevi o sonho, orei, jejuei, clamei, orei, jejuei, clamei, e o sonho não se realizou. Cada dor. Eu aprendo com Jeremias que quem mais tem dores, mais tem palavras. Então a pergunta que temos que fazer para nós nessa noite é: qual é a dor que eu carrego? Não, essa não é a pergunta. A pergunta que temos que fazer é: qual é a palavra que eu carrego? Porque em cada uma delas, o servo de Jesus aprende que existe uma palavra depositada em nós. Quem sabe, meu irmão, você nem planejou estar nesse encontro. Quem sabe a dor que você está carregando, a angústia é tão terrível que você nem imaginou. Quem sabe a homocinética do seu carro quebrou, tentando impedir que você chegasse. A pergunta não é por quê? Por que essa peça? Por que ali? Por que naquele lugar? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: qual é a palavra que Deus irá me confiar? Deus tem confiado nesses dias palavras ao meu e ao teu coração. E quem sabe hoje, quando chegarem em casa, a palavra que Deus te deu precisará ser compartilhada. Quem sabe a palavra que está ardendo no teu coração, talvez na primeira palestra que o pastor Álvaro deu, ou talvez na última que a irmã Elaine deu, não sei, mas eu sei, Deus colocou palavras no coração de vocês, e eu digo para vocês: abram a boca de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, e compartilhem cada uma das palavras que Ele confiou. Porque Deus não nos criou para carregarmos dores. Ele nos carregou, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos amparou, Ele cuidou de nós, para que nós transformássemos a dor que nós vivenciamos em palavras. Palavras que podem mudar uma realidade, uma casa, uma família inteira. Jeremias teve sua vida transformada quando ele recebe do Senhor uma palavra. Ele mesmo, entenda aqui comigo, ele parece demais com a gente, porque parecido com alguns de nós aqui, Jeremias disse assim: eu não passo de uma criança, eu não tenho condições. É como talvez vocês se olhem para a sua casa, para o seu casamento, para a sua história, para a sua família, e falem: não, minha família é tão incomum. Se Deus tiver de usar alguém, vai usar a família do pastor Valmir, vai usar a família do pastor Álvaro, vai usar a família do fulano, do Beltrano. Não, meu irmão, a família que Deus quer usar é a sua. Por isso Ele nos dá palavras específicas, palavras construídas a partir da experiência que só você vivenciou com Deus. A vida que você está vivendo com Deus, só você viveu.
nos empresta esta fé, essa verdade. Mas Jeremias também nos ensina outra coisa. Ele nos ensina que as nossas dores estão sendo vistas. Diga no seu lugar: minhas dores estão sendo vistas. Amém, meus irmãos? Ele era um jovem. Ele não podia casar. Mas ele estava sendo visto. Sabe o que mais machuca quando vivemos uma dor? A sensação de que ninguém pode compreender o que a gente está sentindo. Isso é muito forte. Especialmente quem não se comunica bem, ou talvez não tenha alguma habilidade para falar, talvez tenha muita dificuldade de externar, de transformar em palavras, em símbolos, o que está aqui dentro. E quando a gente está sofrendo, às vezes a gente não consegue explicar direito a nossa dor, a nossa angústia, nem para o nosso melhor amigo, nem para a melhor amiga. Às vezes nem as pessoas que desfrutam de maior intimidade conosco, a gente consegue transformar em palavra o que está sentindo. Tem muitos de nós que sentimos vergonha de carregarmos a dor que carregamos. Muitos de nós que às vezes temos um título, uma profissão, uma posição social, um pastor, um diácono, um pregador, um advogado, um professor, que talvez tenha vergonha de chegar para um amigo e comentar e falar sobre o peso que está carregando, a bagagem que está sobre os ombros. Mas essa palavra nos afirma que existe um Deus Todo-Poderoso, que enxergou Jeremias, que tinha propósito com Jeremias, que chamou Jeremias pelo nome, que disse para Jeremias que o conhecia de uma maneira, meu irmão, que nem a esposa de vocês conhece vocês, meninos, que nem o esposo de vocês conhece vocês, meninas. O texto sagrado nos informa ali no início, pastor Valmir, uma verdade assustadora, uma verdade de que quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe, o Deus Todo-Poderoso e Onipresente estava lá também. Entre as células da placenta da mãe que carregou você um dia, estava o olhar do Deus de Jeremias. E ele disse assim para Jeremias: ei, Jeremias, eu vi você. Mas não disse eu vi você tomando um suco de limão. Ele não disse eu vi você comendo um churrasquinho. Cadê o irmão que ganhou o churrasquinho? Zé ganhou um churrasquinho. Jeremias, ele foi visto pelo Senhor de uma maneira absurda. Ele foi visto dentro da barriga da mamãe. Volta lá, imagina você bebezinho lá na barriga da sua mãe. Jesus estava lá, meu irmão. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te vi, meu filho, quando você ainda era uma substância sendo formada. Eu te vi. Ele te viu, casais. Ele viu, mulher, quando você orava por esse esposo. Ele viu quando você estava angustiada, quando ele saiu para trabalhar. Ele te viu, marido, quando você orou por essa mulher. Quando você era jovem e já crente, é a realidade de alguns aqui, você orou e pediu a Deus: Deus, me envia uma mulher, eu quero ter uma família, me envia uma mulher de Deus. Ele te viu naquele dia, meu irmão. Ele te viu, Moisés, quando você deu o primeiro beijo na Nani e perdeu a chave, caiu dentro do bueiro e teve de pular o muro.
Ele te viu, Bruno, quando você levou Jéssica em casa, estava com um amigo, aí despistou o amigo, fingiu que ia para casa, o amigo foi para a casa dele, você voltou na casa da Jéssica, chamou ela e falou: eu estou aqui. O que você veio fazer aqui? Vim te dar um beijo. Ele te viu, meu irmão, ele te viu, ele vê tudo, meu irmão, ele vê todas as coisas. Nos Estados Unidos, no início do século XX, do século passado, um evangelista chamado Mordecai Ham, ele era um evangelista em tendas, pastor Valmir, ele pregava em tendas nos Estados Unidos, e ele ia de cidade em cidade, montava uma tenda que coubesse dezenas de milhares de pessoas, e ele pregava o evangelho. Ele era um evangelista de avivamento, ele pregava e clamava para que o Espírito Santo descesse sobre as pessoas. Mordecai Ham, ele pregou, foi de uma cidade, foi na outra, foi numa cidade, foi numa outra, foi numa cidade, e eles evangelizavam, e eles falavam, faziam uma propaganda, e os cultos enchiam, no início do século passado. Quando ele chegou, irmãos, numa cidadezinha em 1934, numa cidadezinha lá dos Estados Unidos, lá do interior dos Estados Unidos, dois jovens ouviram falar, dois meninos, dois garotos de 14 anos, ouviram falar que o evangelista das tendas estava na cidade. E aquilo era um grande acontecimento naquela cidadezinha. E quando os meninos chegaram naquele lugar para ver o que era aquilo, que culto era aquele diferente, que as pessoas recebiam o Espírito Santo em tendas, eles infelizmente chegaram num horário que todas as cadeiras já estavam tomadas. Olharam assim, olharam um para o outro e falaram: vamos embora, porque não tem lugar para a gente sentar. Mas um obreiro lá da porta, Nilson, um porteiro, Nilson, um irmão, eu sei o nome do evangelista, mas não sei o nome do obreiro, Mazinho. Um porteiro, um diácono, um obreiro. Ele viu dois jovens, duas crianças indo embora, dois adolescentes indo embora. Aí ele falou: Zé, eu vou atrás desses meninos. Foi atrás dos meninos e falou: vocês estavam vindo no culto? E os meninos: sim, nós ouvimos falar que o evangelista, o doutor Han, ele ia pregar, e eu vim aqui ouvir a palavra, mas não tem mais lugar para a gente sentar. E aquele porteiro falou: não, voltem. Pegou os meninos pela mão, levou lá dentro e encontrou 2 lugares para aqueles 2 meninos, 14 anos. O nome de um dos meninos você provavelmente nunca ouviu falar. O nome de um dos meninos é Greg Wilson, o teu xará, Wilson. Greg Wilson. Greg Wilson depois se tornou bem importante, mas sem muita comparação com Billy Graham. Wilson e Billy eram os 2 meninos que estavam indo embora, que iam naquele dia curiosos para conhecer o evangelista, o doutor Mordecai, mas como não tinha lugar, eles iam embora. Mas um porteiro viu. Um porteiro viu os meninos indo embora, pegou eles pela mão. E se você nos visita e não sabe do que eu estou falando, Billy Graham foi apenas o maior evangelista de todos os tempos. Nunca antes de nós um homem pregou, e a quantidade de pessoas que ouviu Billy Graham pregar se converteu como quem ouviu Billy Graham. William se tornou o administrador do ministério de Billy Graham. Eles continuaram amigos até o fim. E naquela noite, eles aceitaram a Jesus. E naquela noite também, eles também entregaram a vida para um segundo apelo. O apelo de se tornarem pregadores da palavra. Naquela reunião, o pregador convidou para aceitar Jesus, eles foram. E convidou também para entregar a vida para Jesus, para missões. E Billy Graham era só um adolescente que estava indo embora. Mas Jesus viu.
O Deus de Jeremias viu. O Deus daquele porteiro viu. Eu não sei o nome desse porteiro, mas esse porteiro é o mais importante obreiro de todos os tempos dos Estados Unidos. Porque o movimento desse homem mudou a história de milhões de pessoas que conheceram Jesus Cristo através do ministério daquele menininho. Às vezes a gente despreza alguém, alguma história, alguma vida, algum adolescente, Helder Maciel. Às vezes a gente despreza a história de um adolescente, uma menininha, um menininho que está chegando na igreja. Meu irmão, minha irmã, não despreze história alguma. Porque não sabemos o que Deus está produzindo a partir de um obreiro que vai ali e pega alguém pela mão. Amém? Pega na mão de quem do teu lado aí. Em nome de Jesus, pega na mão. Amém ou não? Vamos nos comprometer a pegar na mão de alguém nesses dias, meu irmão. Nesses dias que o Senhor possa nos usar. Por que, pastor, que eu tenho que ser usado pelo Senhor? Porque o Deus que viu Jeremias está te vendo. Está vendo você, está vendo a tua história. Minhas dores estão sendo vistas. Minhas angústias, meus jejuns, minhas orações, minhas noites sem dormir, minhas madrugadas de oração, minhas mãos levantadas sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre o neto. As mãos erguidas de madrugada pela rua, pela cidade. Meus irmãos, Deus te viu. O Deus que viu Jeremias nos viu, porque Ele tem para nós muitas palavras, porque Ele tem para nós, irmãos, um olhar a partir das nossas dores, e acima de tudo, Ele nos convida para viver o despertamento que só o Senhor Jesus pode gerar na minha e na tua família. Ele nos convida nessa noite para viver um despertamento. Nós temos família, amém ou não? Nós temos dores, querelas, amém ou não? Mas que tenhamos também nessa noite despertamento. Por quê, pastor? Leia comigo os versículos 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Olha para cá, antes de lermos o restante do texto. Deus disse para Jeremias o que ele via. Ele via a dor de Jeremias. Ele agora olha para Jeremias e pergunta: e você, Jeremias, o que é que você está vendo? Vamos ver o que Jeremias estava vendo. E você, o que está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ali, irmãos, no último slide, você está vendo flores de amendoeira. Não é essa amendoeira praiana que a gente tem aqui no Brasil, é a amendoeira do Oriente. É uma flor que é branca com leves notas de cor-de-rosa. Ela lembra muito o nosso ipê amarelo, sendo com aquela cor de flor. E ela tem uma característica. Ela, no solstício do inverno para a primavera, que curiosamente é de hoje para amanhã aqui no Brasil. Porque amanhã, não é isso? Amanhã não é dia 22, não é amanhã que nasce a primavera? Não é isso? É isso ou não é isso? Então, exatamente no solstício, na mudança do inverno para a primavera, não de vez em quando, não quando a planta está afim, não, sempre, a flor da amendoeira nasce. Deus não se vale dessa planta e diz: assim como a primavera sempre nasce, exatamente quando a flor da amendoeira surge, assim eu velo, eu cuido, eu estou olhando pela minha palavra. Eu estou, olha o que o texto diz: eu velo, eu vigio
O texto, a NA diz vigio, a revista e corrigida diz eu velo. E esta palavra aqui, velar ou vigiar, no original tem a mesma raiz da palavra amendoeira, que é despertamento. Amendoeira e velar tem o mesmo radical, a mesma raiz. Deus, então, na sua genialidade, Ele se utiliza nessas muitas palavras que entregou para Jeremias, de uma verdade. Ele disse: ei, Jeremias, eu sou o Deus que velo, que estou despertando a minha palavra. Meu irmão, Deus nos enxergou no meio da nossa dor, nos enxergou no meio da nossa angústia, mas é Ele que no tempo dEle, na hora dEle, com a certeza dEle, com a onipotência dEle, que vela pelo despertamento da palavra dEle na minha e na tua vida. Ele olha e fala: Jeremias, o que você está vendo? E esse homem de dores, esse homem que nunca vai casar, esse homem que nunca vai ter a alegria de ver um filhinho correndo na sua direção, abraçando e falando: ei, papai. Esse homem que nunca vai ter a alegria de constituir uma família, porque Deus pediu isso para ele. Ele escuta de Deus: Jeremias, o que você está vendo? E na primeira visão que Deus dá para esse homem, Deus mostra uma planta, que era um símbolo em Israel da fidelidade de Deus, do Deus que não falha, do Deus que não erra, do Deus que não se confunde, do Deus que não chega atrasado, que não comete equívocos. Essa árvore simboliza, meu irmão, naquele primeiro dia de primavera, onde as flores branquinhas e rosadas nascem, com a certeza de um Deus que não se confunde, que não falha. Meu irmão, se você está aqui nesta noite, acredite, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que criou a amendoeira, Ele vela para que a palavra dEle esteja implantada no meu e no teu coração. Ele não falha, meu irmão. Eu termino a palavra de hoje dizendo que o Deus que viu a dor de Jeremias, Ele viu a nossa dor. O Deus que escutou as querelas, os lamentos de Jeremias, escutou as tuas orações, colheu as tuas lágrimas. E o mesmo Deus que tem pegado as tuas lágrimas, Ele diz: a minha palavra na tua vida será como a flor da amendoeira, vai despertar. No tempo certo, vai despertar. No tempo certo, vai despertar. Cadê o glória a Deus? No tempo certo, Ele vai despertar. Amém, meus irmãos? Você tem uma família? Glória a Deus. Você tem dores, tem querelas? Glória a Deus. Mas nessa noite você também tem um Deus que desperta no teu coração e na tua mente como a flor da amendoeira, sem erro, sem falha, no tempo certo. Um Deus fiel. Glória a Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a curvar a tua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite.